Olá pessoal, Daniel aqui. Vamos continuar então com nossa API. Depois de ter reorganizado o projeto, nós fizemos aqui duas requisições, dois endpoints. Depois de ter reorganizado o projeto em 3 arquivos, e nós temos aqui dois endpoints, para a gente obter informações, No caso aqui temos uma lista de usuários que está aqui em dados. A gente tem aqui 4 usuários, estamos mocando, simulando registros no banco de dados. Então agora nós vamos criar uma forma de gravar, como se fosse inserir esses usuários. A gente começa com 4 e quero inserir mais, no caso o quinto, o sexto, assim por diante, ou até zerar essa lista e começar a criar desde esse primeiro. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui em rotas, porque nós já vimos que o index é só o nosso servidor, tá? Ele é responsável só por inicializar aqui o nosso serviço e disponibilizar a porta 3000 no localhost, que é nosso próprio computador aqui, nossa própria máquina. E inicializar o serviço do Express, que é o nosso servidor. Aqui em rotas nós já temos então aqui busca da lista de usuários, ou seja, buscar usuários. Você quer obter uma lista dos usuários que nós temos no sistema. Isso vai ser útil depois, quando a gente montar o nosso front-end. Ele vai bater aqui nessa rota, no /users, e vai obter uma lista. Ou se quiser obter por ID, localizar um usuário, vai ser através dessa outra rota. E nesse caso, agora nós vamos fazer o post. Então, post aqui eu coloco rotas.post. O que seria o post? O post é quando eu quero fazer uma requisição e quero passar informações, eu quero enviar. Então, o get é obter essas informações. Elas podem já existir no sistema, por exemplo, no nosso caso já existe, mas é apenas fazendo uma simulação. Geralmente a gente começa criando cadastros, e o login também é uma forma de post, porque você envia seu usuário e senha para saber se você está cadastrado ali naquele serviço, naquele site, naquela rede social. Quando você faz um cadastro no sistema, num site, numa rede social, numa plataforma de vídeo, enfim, o cadastro é enviar os seus dados. Isso é feito através do post. Nós vamos ver aqui como funciona. Depois que você está cadastrado, quando você faz o login, você também envia informações. Você envia ali seu usuário e sua senha, geralmente seu e-mail e sua senha, e ele verifica se realmente você existe ali dentro e libera o acesso para você. Essas duas formas, tanto cadastro quanto login, é feito com o post, tá? E o get é para outro tipo de, vamos dizer assim, para outra ocasião. Quando nós vamos procurar usuário, quer saber quantos usuários tem, ou exibir uma lista de produtos, por exemplo, localizar um produto específico. Vamos ver isso mais para frente, tá? Então vamos criar aqui um post, e a gente começa aqui. O post é formado pelo quê? Tem uma vírgula aqui. Se você comparar com o de cima, eu tenho primeiro aqui o que a gente chama de rota, e depois o que vai ser feito, Por exemplo, quando acessar essa rota, eu encaminho para cá, que é onde eu tenho aqui um controlador, e aqui o caminho, que é o endereço dele. Então, a rota, pessoal, pode ser aqui a mesma, mas aí você já vai se perguntar, o /users já não está sendo usado ali na primeira linha? Esse aqui até tem uma pequena diferença, porque tem o ID, mas esse com esse é a mesma rota. Como que ele vai saber se eu estou fazendo um get ou um post? Exatamente pelo fato do verbo que a gente chama, pelo método ser diferente, ele consegue saber se qual deles ele vai usar.
se ele vai usar esse daqui de cima ou esse que nós vamos criar agora. Então, se o método vier como post, obviamente ele vai usar esse daqui. Se vier como get, ele usa esse daqui. Então, você pode ter uma rota igual, porém, você tem métodos diferentes. Agora, se você tiver o mesmo método, aqui, por exemplo, 2 gets com barra users apenas, então aí sim vai dar problema, aí não vai funcionar. Tá? Então aqui eu passei essa rota, vírgula, e aqui eu vou usar o que? O controlador, o user controller, ou seja, controlador do usuário, que nós fizemos esse controlador já de propósito, que é onde ele vai gerenciar ali os métodos do usuário. E um desses métodos seria agora, a gente tem um listar usuário, obter usuário, ponto, e aí eu vou usar qual? Aí se eu procurar aqui não tem, nós não criamos ainda. Então eu vou deixar assim por enquanto. Vou vir em controladores e users. E aqui vocês podem observar que nós temos esses dois, o listar e o obter. E aqui então nós vamos criar um método para criar. Então vamos colocar um nome aqui sugestivo, né? Const. E aqui criar usuário. Criar usuário. Aí aqui no caso é o callback, né? Então eu faço dessa forma, arrow function, e monto aqui o meu callback. Eu já sei, pessoal, que aqui, por se tratar de um endpoint, lá em rotas ele vai jogar para cá, né? Ele vai pegar a requisição, vai verificar que é um post e vai jogar para cá. Como que ele sabe? Porque lá eu disse, quando for um post nessa rota, você joga aqui para esse controlador, que é esse arquivo aqui, só que aqui eu tenho métodos. Então esse método aqui, que é o criar usuário, eu vou deixar definido dessa forma. E uma requisição, a gente tem, como foi falado no começo, dois principais objetos. Eu tenho o rec, que é a requisição propriamente dita, e o res, que é o response, né? É a resposta. Então eu tenho aqui dados que vão chegar e a forma que eu vou usar para responder, que vai ser a saída. Também, eu não sei se eu falei, mas assim, para ficar claro, a gente sempre precisa ter uma resposta, tá? Eu vou até testar aqui, ó. Eu não sei se eu já fiz isso, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou colocar o rec aqui. Aqui eu já tenho criar usuário. Eu tenho que passar aqui para ele exportar. Então aqui eu coloco criar usuário. Agora eu já posso acessar ele, vai enxergar ele aqui em rotas. Deixa eu fechar aqui. Eu venho aqui em rotas e agora sim, user controller ponto criar usuário. Opa, user controller ponto, deixa eu ver porque não está achando. User controller. Aliás, pessoal, eu tinha visto aqui que aqui tem esse errinho aqui, tá? Controller, eu tenho quase certeza, já vou até verificar aqui. Eu tenho quase certeza que controller é com dois L's. Exatamente. Agora, por que ele não está achando aqui? Deixa eu ver, post, use. Porque eu coloquei ponto, né? Aí não funciona mesmo. Então aqui é ponto, olha lá, o criar usuário. Eu gosto, pessoal, sempre de usar essa autossugestão da IDE, que ela faz isso para facilitar a nossa vida, e também porque isso me traz uma certa segurança. Eu tenho certeza que se apareceu aqui, eu criei e exportei corretamente lá. Então eu poderia vir aqui realmente só colocar aqui, ó, ponto, e já começar a criar e digitar qualquer coisa. Só que depois eu não tenho certeza se ele entendeu, se eu fiz, se eu criei aqui corretamente, se eu exportei corretamente. Às vezes um errinho aqui na palavra, né? Ele não consegue entender ou enxergar. Então eu gosto sempre de colocar user controller, ponto, e verificar aqui, ó. Ele tem obter, listar, e ele já sugere aqui para mim, porque é um novo método. Ele entendeu que esses dois já foram usados aqui em cima, que talvez eu esteja querendo usar esse. Isso me traz mais uma segurança de entender que eu fiz certo lá. Se ele está sugerindo aqui,
eu clicar aqui, não vou ter problema, não vai dar erro, tá? Porque aqui às vezes a gente vai digitar, poderia ficar assim, ó. Aí você não enxerga aqui, não vê que você errou uma letrinha e às vezes ele acusa o erro, a gente não percebe e fica procurando. Então eu prefiro aqui sempre aproveitar a sugestão, ó, criar usuário e clico aqui, aí ele preenche automaticamente para mim. O que nós vamos fazer agora? Aqui está exportado, né? Eu coloquei aqui um rec. Eu gostaria de colocar um console log aqui, mostrar o que é esse rec. Eu já fiz isso, né? E só para mostrar que ele vai dar erro se eu não colocar uma resposta, tá? Então assim, eu sou obrigado a colocar uma resposta, um res ou send, um resend, posso colocar o status, mas eu sempre tenho que ter um res aqui, eu sempre tenho que ter uma resposta. E eu também não posso ter duas, não posso responder duas vezes. Eu posso fazer, como eu disse aqui, uma estrutura de if else, onde eu tenho validações para ver se eu respondo de um jeito ou de outro, porém não pode ter duas respostas. O que vai acontecer? Eu vou acessar aqui, pessoal, ó, vou puxar uma janela aqui, é barra users, né? Então se eu colocar aqui localhost barra users, olha lá, não deu nada, por quê? Porque não está rodando o serviço. Então eu venho aqui, terminal, ou eu posso usar o comando, acho que é Ctrl J, aí eu coloco aqui, ó, e deixa eu limpar aqui, npm run dev. Aqui existe um erro, né, ali, mas ele não identificou o erro. Mas na hora que quando nós fizermos a requisição, esse erro vai aparecer. Então eu vou puxar aqui novamente users e vou, olha lá. Aí, pô, mas se ele está aqui em users, ele me mostrou a lista, que é o que nós fazíamos antes. Por que eu não estou conseguindo aqui acessar o post que eu fiz agora? Primeiro, o navegador, que é esse cara aqui, o Chrome, ele só faz get, tá? Então toda vez que a gente usa o navegador aqui, a gente usa para get. Se você colocar aqui um /2, olha lá, ele está fazendo get, que é os dois endpoints que nós já temos. Para a gente fazer um post, pessoal, agora não dá mais para a gente fazer via navegador, tá? O que nós vamos ter que fazer? Eu tenho aqui o Postman, que é um programinha, uma aplicaçãozinha que ajuda a gente a fazer requisições, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui para a gente começar do zero. Eu tenho aqui alguns projetos e eu vou abrir um novo aqui. Vocês conseguem depois instalar aí, tem o Insomnia também, tem outros. Esse aqui é bastante utilizado, o Postman. Depois eu vou criar um vídeo da instalação do Postman e como que usa ele certinho, mas por enquanto aqui é bem facinho. Eu tenho um workspace aqui que são estações, seria sessões não, seria ambientes, né? Então, por exemplo, aqui é de estudo, um de trabalho, você pode colocar de acordo com o seu projeto. Eu estou aqui no de estudo. Aqui eu já tenho algumas requisições, ó, projetos que eu faço, de teste, enfim. Só que para esse cara agora aqui, que é o Mercúrio aqui, nosso projetinho Mercúrio, eu ainda não fiz, nós não usamos até agora, né, o Postman. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, new. Ele vai perguntar se quer criar o que? Requisição, workspace, collection, né, environment, que são ambientes. Eu quero criar uma coleção, porque eu vou ter várias requisições para a mesma API. O que o Postman faz? Ele vai apenas fazer requisições, só que aqui a gente pode escolher outros métodos, que é aquele get, post, delete, put, patch. Esses são os verbos, ou que nós chamamos de métodos, de fazer requisições. Várias formas diferentes, né? Cada um com sua peculiaridade. Eu vou criar aqui a New Collection, qual que é o nome? Vou criar aqui Mercúrio, tá? E vou dar um Enter aqui, pronto, Mercúrio. Fecho aqui em cima. Aí eu vou abrir, até arrastar aqui para baixo, ele ficar por último, ou será que é por... Acho que ele não vem porque ele tá como ordem alfabética.
Então vou abrir aqui e aqui já aparece, essa coleção está vazia, né? Adiciona uma requisição para iniciar o trabalho. Aí aqui eu vou adicionar uma requisição. Eu vou começar aqui com localhost 2.3000 barra users e vou dar um enter aqui ele fez um get, ele faz get também, né? Ele faz um get, retorna a mesma coisa, né? Tá trazendo a lista ali para nós, beleza. Eu vou colocar aqui save, né? Salvei aqui, ó. Eu vou dar um nome aqui. Você vem aqui em rename e coloca aqui lista ou listar, né? Vou colocar como são verbos, né? Ações, vão aqui listar usuários, beleza. Vamos já aproveitar aqui, pessoal. Vou colocar aqui um save as, que é salvar como em Mercúrio. Aí eu vou já colocar o nome aqui, obter, né? Obter é um só, obter usuário. E aí a gente já subentende que obter usuário, a gente vai ter que aqui passar então um /id, né? Vou fazer o teste. Olha lá, o 2 também tá aqui, tá salvo, já tem o 2 aqui, por isso que se chama collections, né? Coleção, porque aqui a gente pode colocar várias requisições diferentes para testar e tudo. Eu quero mais uma, como é que eu faço? Venho aqui, ó, em Mercúrio, venho aqui com o botão direito, adicionar o request, ó, ou aqui também com o botão direito, deixa eu ver aqui, tem que ser aqui em cima, botão direito aqui, ou aqui também nesse maisinho, ó, fecho aqui, nesse maisinho, ele já abre aqui, vou colocar aqui, então agora nós vamos fazer uma, ó, aqui eu mudo agora para post, e o endereço é o mesmo, eu poderia até fazer como, eu vou até fechar esse aqui, e vou abrir um listar usuário, vou colocar aqui save as, qual o nome? Aqui eu vou colocar criar, né? Criar ou cadastrar, vou colocar criar usuário, criar, acho que o nome tá feio, né? Criar, cadastrar usuário. Nesse cadastrar usuário eu vou colocar aqui um post, a rota é a mesma, eu coloco um save, pronto, aí ele mostra aqui que é um post. E agora, pessoal, como que eu envio os dados? Olha a dica legal aqui, eu venho aqui em listar usuário, aí ele me retorna o que a gente chama de payload, né, ou que seria aqui o objeto. Como que funciona esse objeto? Dou um Ctrl C, aí aqui, eu acho que vocês estão escutando um barulho, alguém batendo aí, mas acho que já vai parar. Aqui ó, em body, veja bem, aqui embaixo, quando é post eu tenho que vir em body, aí aqui tem raw, ó. Aí quando eu coloco raw, habilita essa caixinha aqui, quer dizer aqui que eu vou enviar qual tipo de informação. Nós vamos usar o JSON, ou JSON que o pessoal fala, JSON. Aqui, pessoal, eu dou um Ctrl V, aqui eu vou só indentar aqui. Quando eu vou criar, pessoal, esse ID aqui eu não preciso passar, porque isso tem que ser gerenciado lá pela API ou pelo banco de dados. Então eu só tenho que enviar esses nomes. Eu peguei um nome qualquer, criei aqui esse objeto. O detalhe aqui que precisa ter, da mesma forma que eu recebi em JSON, e também tem que enviar em JSON. Então aqui ele tem essas strings aqui nas keys, né, que essa aqui são as chaves e esse aqui são os valores. Aqui eu vou passar aqui um outro nome, vamos lá, pronto, vamos lá, vamos testar agora. Então aqui eu tenho localhost 3000 users, meu serviço está rodando aqui, vamos lá. Ao enviar, pessoal, ó, a requisição, ó, enviando requisição, é o que está mostrando aqui. Veja, ele fica meio que no infinito. Ele enviou, só que ele não tem resposta. Então ele fica esperando uma resposta e não tem essa resposta. Então tem que cancelar aqui. Só que se você olhar aqui, ó, ele
ele deu o console log, não deu um erro, na verdade, né? Mas ele fica ali no infinito. Então veja bem, eu sempre preciso colocar uma resposta. Se eu vier aqui agora colocar aqui um res.send e vou colocar aqui um 201, que é um created, e coloco aqui um, opa, não é o send aqui, que é o status, aqui é o send, e aqui eu coloco um ok por enquanto, tá? E vou enviar novamente. Ó, agora ele já tem uma resposta, aparece aqui 201 created, por quê? Porque esse aqui é de cadastrar, então o status code aqui mais utilizado nesse tipo de requisição é o 201 status code, tá? Ou eu poderia devolver aqui o usuário que foi cadastrado, tá? Mas geralmente tem o created, você pode não devolver nada, tem o no content também, que é não devolver nada, só falar que foi criado, que é um ok e pronto. Aqui a gente está fazendo um pouquinho diferente. Esse REQ aqui nós já vimos, né? O objeto, que é o objeto da requisição, o que eu estou enviando, né? Então a requisição vem cheio de objetos aqui, né? De informações que a gente não usa basicamente quase nada, vem muita coisa aqui. Temos que focar apenas no que nós vamos utilizar agora, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, subindo aqui de baixo para cima é mais fácil. Ó, pessoal, aqui ele mostra que a gente raw headers, né, que é o cabeçalho raw que a gente mandou ali. Ele passou aqui, ó, que a gente está utilizando o método post, tá? URL users, quando é get aqui muda para get e tal. Mas enfim, ele vem com esse objeto grandão aqui. Agora o que a gente precisa pegar aqui? Desse REQ, que é todo esse objeto aqui, a gente precisa pegar as informações que vieram da onde? Que estão no body, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou pegar esse rec.body, e vou enviar uma requisição agora. Vamos ver se está tudo certo aqui, ó, no nosso servidor rodando. Vou fazer essa requisição novamente. Ele tinha dado já um ok aqui, né? Aí deu ok novamente. Vamos ver agora o que ele mandou aqui para nós. Veja só, ele está dando undefined. Por que está dando undefined? Vou parar aqui agora. Vou voltar aqui. Nós pegamos o rec.body, né? O body é o corpo, né, da requisição, ou seja, aqui esses dados que eu passei via body, mas ele deu undefined. E eu não fiz quase nada dentro desse método, eu apenas peguei o rec.body e mandei, né, pedi aqui para imprimir na tela. Só isso. Por que está dando erro? Essa parte aqui é bem importante, pessoal, porque às vezes a gente esquece de colocar aqui no index, que é o nosso servidor, como a gente separou agora, né? Então aqui ele é responsável por inicializar o servidor e tal. Só que aqui, quando a gente estava fazendo só requisições com o método get, não precisava. Agora a gente está tentando enviar uma informação e aí a gente precisa que ele entenda o que nós estamos enviando. E para isso eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, const. Vou colocar aqui, não é const, já errei aqui, é aqui embaixo, é o app.use, que a gente chama de intermediário. E aqui eu vou dizer que quando vier uma requisição, antes de chegar em rotas ali, eu quero que o Express, né, faça uma conversão aqui do JSON. Ou seja, esse método aqui, ele faz meio que um parse, tá lá, o body parser, ó, aqui, que é meio que como é que se fala? Um conversor, porque ele não entende naquele método que vem do JSON da forma que está vindo, sem nenhum método igual esse aqui que faz um parse, que faz uma conversão, que faz uma, poderíamos falar, sei lá, uma tradução
pro Express, né, para entender esse formato aqui, ó, JSON. Então, agora que eu coloquei ele aqui, o servidor já reiniciou, porque estamos usando o nosso Nodemon. Vou chamar aqui o Ctrl J, Command J, olha lá, já reiniciou. Vamos fazer de novo a requisição para ver o que acontece. O OK aqui é normal, a gente já viu. Agora não vem mais undefined, olha só. Olha o que eu consegui capturar aqui. Então eu consegui capturar aqui as informações que eu mandei no corpo, né? Veio aqui chave, valor, chave, valor e chave, valor, tá? Então esse teste é importante antes da gente fazer todo o código aqui. É importante saber, eu sempre gosto de fazer para saber aqui se está já funcionando, se as informações estão chegando pelo menos até aqui. Agora eu sei que está. Então, vou baixar um pouquinho aqui e vamos continuar. Como eu já estou recebendo esse valor aqui, eu vou guardar aqui, ó, const dados. E esse dados aqui é os dados do novo usuário, né? Esse dados aqui vem da onde? Vem do rec.body. Simples assim. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa aqui, dar um log em dados, vocês vão ver a mesma coisa, o mesmo objeto. Como ele é um objeto, dados, olha só, eu vou responder aqui, ó. Vou responder dados. Vou fazer uma requisição. Ó, ele respondeu, né, as informações que eu passei. Só para ficar claro aqui, é um objeto. Então se eu colocar aqui dados.name, quiser só pegar uma propriedade desse objeto, olha lá, ele pega só o nome, dados.email, dados.password e assim por diante. O que eu vou fazer? Existe outras formas de fazer, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou criar aqui um novo usuário. Opa. Novo usuário. Oh, meu Deus. Novo usuário, isso. Eu vou criar um objeto, tá? Um objeto novo. Onde eu posso vir até aqui, ó, e copiar, ó, vou listar um usuário aqui. Já estava aqui, né? E eu vou para servir de modelo, tá? Eu não errar aqui quais são as propriedades, ó. Não é esse aqui, eu tenho que fazer direto aqui. Ó, então, como eu tinha falado aqui, pessoal, eu vou clicar com a bolinha do mouse, fazer um atalhozinho, ó, e remover essas aspas aqui. E depois faço aqui rapidinho. Opa, aqui foi errado. Então, a diferença de um usuário, de um objeto do JavaScript, que é esse, para um JSON, ou JSON, o pessoal fala, é justamente as aspas, que tem que ter aqui. A string, obviamente, já tem que ter, mas aqui nas chaves que a gente fala, né? Nas keys, precisa ter aqui aspas, tá? E aspas duplas, tá? Se for simples lá, também dá erro. Então, essa é uma diferença, tá? Quando a gente fala de um objeto, são muito parecidos, né? O objeto do JavaScript com JSON. Então aqui, pessoal, o ID vai ser qual? Quando eu passar para criar um novo usuário, eu gostaria que ele entrasse na sequência. E se eu já tenho uma lista, não importa se essa lista foi criada do zero ou se eu já tenho 4 elementos, eu quero que ele seja o próximo, né? O próximo do que? Da lista. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui em cima importado a minha lista de usuários, que chama users. Então, eu vou falar assim, ó, users.length, ele vai me dar o tamanho da lista e eu coloco mais um. Porque se eu tiver 4, qual que é o tamanho da lista? 4, mais um, 5. É uma regrinha também. Como que a gente pode dizer? Também vai ser um recurso aqui paliativo, por enquanto vai ficar dessa forma. O nome que esse novo usuário vai receber, eu quero passar aqui no name, ou seja, quando eu passar o name, ele vai ser o name. Então, eu posso colocar aqui que o name é dados,
que é o que eu tenho ali em cima, né? Dados.name, que é o meu objeto ali em cima, mas é dados.name. Aqui embaixo você já adivinhou que vai ser o que? Vai ser dados.email, e aqui vai ser dados.password. Ou seja, a única coisa diferente que eu estou fazendo aqui é o ID, que eu estou pegando aqui e pegando o tamanho da lista e somando mais um. E as informações que eu estou recebendo via post, eu estou atribuindo nessas propriedades do meu usuário. E agora que eu organizei ali, que eu criei um novo usuário, eu quero adicionar ele naquela lista. Então aquela lista que é users, para mim adicionar algo na lista, eu uso aqui o método push. E o que eu coloco aqui? Eu coloco um novo usuário aqui dentro, é o que eu passo ali para ele adicionar. E aí, o que eu posso retornar aqui? Eu posso retornar também esse novo usuário para eu saber que ele foi cadastrado, tá? Isso é opcional, tem gente que não coloca. Às vezes responde no content, que não tem conteúdo, né? Você não precisa responder nada, só dá um ok e pronto. Um 201 é o suficiente. Uma mensagem apenas. Vamos fazer o teste agora? Então, se eu vier aqui em post e enviar, vamos ver. Aqui, ó, ele já colocou aí de 5, né? Cadastrou aqui. Como que eu sei? Vamos ver na lista. Vamos listar aqui agora e olha só, a gente tem o João aqui como ID 5. Vamos testar de novo. Agora, ao invés do João, vamos colocar aqui a Ana. Vamos enviar a Ana. Pronto, 6. Ele cadastrou aqui certinho. Vamos ver na lista. A lista está funcionando. Ó. A Ana está aqui, o João está aqui. Vamos obter então o ID 6. Esse do teu usuário não está salvo aqui. Vamos obter aqui o 6 e vamos salvar para ele ficar registrado e enviar. Olha lá, eu trouxe a Ana. Se eu colocar aqui o 3, ele vai me trazer o Beltrano. E ok, então está funcionando o nosso método de cadastrar o usuário. E é bom lembrar que, como ele está em memória, ele não persiste. O que vai acontecer? Se eu fizer qualquer alteração aqui no nosso método, por exemplo, fiz essa alteração aqui, olha lá, restartou o servidor. Se você buscar a Ana agora, ela não vai existir, porque a gente precisa criar novamente, ó, ID inválido, né? Se eu listar aqui, ele só tem os quatro usuários. Cadê os outros dois? Reiniciamos o sistema começa com 4 mocados, né, que a gente fala, e eles não estão persistidos, né? Isso vai ser uma etapa que nós vamos fazer depois, tá? Então é isso, pessoal. A gente continua no próximo vídeo com os outros métodos, né? Fizemos o post, depois tem os métodos delete e tem o método put ou pet, tá? Valeu, até a próxima.